Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Aqui a gente está falando do intervalo intrajornada. Parágrafo 1º. Não excedendo de 6 horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Parágrafo 3º. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do ministro, atualmente da Economia, quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob o regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Parágrafo 4º. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo entre a jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. E essa redação foi dada pela reforma em 2017. Parágrafo 5º. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e ou fracionado, e aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Redação dada pela Lei 13.103 de 2015. De início, o contrato coletivo, né, que é uma expressão que a CLT usa em algumas passagens, mas acabou não sendo regulamentado. Então, a gente tem a convenção coletiva ou o acordo coletivo, né, que são modalidades de negociação coletiva. Esse contrato coletivo em si acabou não vingando. Se o empregado trabalhar 4 horas por dia, ou 5 horas, ou 4 horas e 59 minutos, ele não precisa ter intervalo intra-jornada. Ele pode trabalhar diretamente essas 4 horas ou até essas 5 horas e 59 minutos e 59 segundos. Se ele trabalhar a partir de 6 horas, e aí você nunca vai esquecer disso, você vai lembrar de Joel, que foi bancário, trabalhava 6 horas, tinha 15 minutos só para repouso e alimentação, era engolir e voltar a trabalhar. Então, se ele trabalhar a partir de 6 horas até menos de 8 horas, esse intervalo será de 15 minutos. E, a partir de 8 horas, aí sim, a gente pensa nessa regulamentação do caput, né? Que vai ser de 1 hora, não podendo exceder a 2 horas, constante em, entenda-se, acordo coletivo, né? Convenção coletiva ou acordo escrito. Ok. Aí, no parágrafo 3º, essa questão desse limite de 1 hora, que ele poderá ser reduzido por ato, hoje, do ministro da Economia, só que tem que observar alguns requisitos. Primeiro, tem que ouvir o Serviço de Alimentação da Previdência Social, o serviço este que vai verificar se o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização do refeitório. Opa, é necessário que tenha refeitório no estabelecimento e que os empregados não estejam sob regime de hora extra, porque seria um contrassenso. Eu vou diminuir o intervalo de 1 hora, mas os empregados eles vão estender em mais 1 ou 2 horas, seria um contrassenso. Então, isso aqui é muito importante e tem que observar esses requisitos.
Essa nova redação do parágrafo 4º, como você falou que foi alterado pela Lei 13.467 de 2017, que a redação anterior da CLT, ele era silente no que toca à natureza, né, a natureza a ser paga, a ser adimplida desse intervalo quando descumprido. Primeiro, tinha a cisânia quanto? Foi descumprido apenas 20 minutos. E aí passou a viger que não importa se tinha sido descumprido 20 minutos, 30 minutos. Foi descumprido, considerava como descumprido 1 hora toda, para aqueles que deveriam ter 1 hora de intervalo. E o pagamento, depois de muito tempo, o TST ele veio a chancelar, por meio de seu entendimento jurisprudencial, né, numa súmula em que tinha natureza remuneratória. Qual a importância disso? Em tendo natureza remuneratória, há a incidência em demais verbas, inclusive com recolhimento previdenciário. A nova redação ela foi, de forma, ao meu ver, prejudicial ao trabalhador, por vários aspectos. Primeiro, porque ele diz o seguinte: se você reduziu apenas 20 minutos, você vai pagar apenas esses 20 minutos. Ora, por se tratar de uma norma de rigidez à saúde do trabalhador, penso eu que a interpretação deveria ser sempre aquela mais favorável ao empregado. Mas agora a lei ela foi muito clara, dizendo que não importa, só será pago o valor pertinente ao tempo que foi reduzido. E ainda assim, esse pagamento terá natureza indenizatória. Isso é muito importante. Eu tenho visto nas últimas decisões que eu tenho acompanhado de alguns CRTs e também do TST nesse sentido. Eles estão aplicando esse intervalo reduzido, esse pagamento reduzido com natureza indenizatória para o período de vigência do contrato a partir da publicação da lei, que foi, acho que, 11 de novembro de 2017, não é isso? Então, se o contrato ele já vigia antes, até 10 de novembro de 2017, o intervalo suprimido ele vai ser pago no tempo integral e com natureza remuneratória. A partir de 11 de novembro de 2017, esse mesmo contrato, se continuar a ter essa supressão do intervalo intrajornada, vai ser pago apenas o período suprimido e com natureza indenizatória. Isso é muito bom a gente ficar atento, porque penso eu que numa prova de sentença, se eles quiserem complicar, Maria, eles vão deixar exatamente para o juiz decidir essa questão. Entendeste? E isso é importantíssimo. Creio eu que nesses primeiros concursos, enquanto vai ter contrato que no período imprescrito começou na vigência anterior e continua na atual, o juiz tem, na minha opinião, que se pronunciar a esse respeito. Esse parágrafo 5º, que é muitíssimo importante. O que é que a gente pode concluir dele? Esse intervalo inicial é de 1 hora, né? Ou até 2 horas, consoante o caput do artigo que nós estamos lendo, que é o 71. E aí, o que é que ele diz? Que esse intervalo do caput, ele poderá ser tanto reduzido quanto fracionado, ok? E essa redução ou fracionamento, ele tem que ocorrer após a primeira hora de serviço e antes da última hora, né? E aí ele pode reduzir em períodos de até 15 minutos, não é isso? Eu acho que é basicamente isso. Só não sei de onde eu tirei esse período de 15 minutos que eu anotei aqui. Porque ele fala do parágrafo 4º, é isso mesmo. É porque esse parágrafo 5º, Maria, a gente tem que analisar ele no conjunto de todo o artigo 71. Porque ele diz assim, o intervalo expresso no caput, expresso no caput é aquele de 1 hora até 2, não é isso? Poderá ser reduzido ou fracionado. E aquele estabelecido no parágrafo 1º, que são aqueles 15 minutos, certo? Poderá ser fracionado. Agora,
quando compreendidos entre, tem que ser após a primeira hora de jornada e até antes da última. É que pode haver esse fracionamento aí no meio, ok? E vai ser aplicado a quem? Outra coisa, tem que ser mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, ante a natureza especial das condições de trabalho a que são submetidos quem? E aí ele se destina especificamente a motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos de descanso menores ao final de cada viagem. Isso começou, Maria, através... É isso que eu digo, a prática, às vezes, a questão do costume leva à legislação. O que é que aconteceu? Eu via isso muito lá em Olinda, as empresas de transporte coletivo. O que é que acontece? O cara é contratado para trabalhar 8 horas, tanto o motorista quanto o cobrador, ok? Só que é o seguinte, Maria, ele começava a primeira viagem, vamos supor, às 8 da manhã. Então, se ele começou de 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 da tarde, 16 horas, ele largaria, né? Contando com o intervalo intra-jornada, 17 horas. Só que o que acontece? Ele ficava muito tempo ocioso entre uma viagem e outra. Por exemplo, ele saía de Olinda para o centro de Recife. Aí ia pegando passageiro, soltando, voltava. Quando ele chegava em Olinda de novo, digamos que ele chegou em Olinda, ele começou de 8, né? Saiu a primeira viagem dele de 8. Ele chegou em Olinda de 9h30. Durou 1h30 esse trajeto de ir, deixar passageiro e voltar. A outra viagem dele, Maria, só seria daqui a 20 minutos. Então, ele ficava ocioso 20 minutos, e esse período era contado como tempo à disposição. Então, isso começou a gerar muito problema, porque no final das contas, trabalhando mesmo, ele estaria menos tempo. Então, as empresas começaram a, como é que se diz, fazer essa quebra desse intervalo intra-jornada. E aí a lei permitiu esse fracionamento, obviamente que obedecidos os parâmetros legais estatuídos nesse próprio parágrafo 5º. Artigo 72. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal de trabalho. Isso aqui tem uma súmula que permite, que reforça, né, a aplicação analógica, ou análoga, para os serviços de digitadores. Né? É súmula 346, Maria, que diz assim, os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam seus trabalhadores dos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. E isso aqui, Maria, eu lembro bem, essa súmula foi uma demanda dos bancários, porque bancário, ele é digitador, caixa bancário, que ele digita agora, né? Como o artigo da lei, ele fala claramente em mecanografia, né, datilografia, escrituração e cálculo, os caixas bancários eles não tinham direito a esse intervalo de 10 minutos a cada 90 de trabalho. E nós sabemos que os bancários, mormente os caixas bancários, são os maiores, são as pessoas que mais são diagnosticadas com Ler-Dort. Então, diante de tudo isso, os bancários conseguiram que o TST, por meio dessa súmula 346, estendessem a eles, mormente os caixas bancários, esse descanso de 10 minutos a cada 90, porque eles são digitadores. Seção 4, do trabalho noturno. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Parágrafo 1º.
a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º. Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo 3º. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feita tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo vigente na região, sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da porcentagem. Parágrafo 4º. Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos noturnos e diurnos, aplica-se às horas do noturno o disposto neste artigo e seus parágrafos. Parágrafo 5º. Às prorrogações do trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. O Lisaço tem aquela questão de 2007 que caiu sobre o horário noturno do advogado, que aí é uma lei esparsa, né? O estatuto lá da OAB, que prevê o horário noturno entre as 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E aí, o que é interessante? A gente observar que o horário noturno na CLT é um geral, mas que existem peculiaridades. Olha a explicação maravilhosa que a Amanda Diniz e o Cláudio Freitas trazem na CLT comentada. Trabalho noturno. A CLT, em seu artigo 73, trata do labor noturno no meio urbano. Primeiramente, deixamos claro que a expressão, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, não foi recepcionada constitucionalmente. Trata-se da redação original da CLT, que sofre vício de inconstitucionalidade por falta de recepção, desde a Constituição de 46, que em seu artigo 1753 já determina o pagamento do labor noturno superior a do diurno, sendo repetida no artigo 158, inciso 4 da Constituição de 67, 165, inciso 4 da Constituição de 69, que é a emenda constitucional 01/69, e, finalmente, o artigo 7º, inciso 9, da atual Constituição, em que pese a publicação de diversas leis alterando o diploma seletista, estranhamente, não ocorreu qualquer modificação do teor do dispositivo, mas cujo problema é solucionado conforme acima já explicitado. Segundo as regras do dispositivo, o trabalho noturno será das 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, com hora noturna ficta, contada de 52 minutos e 30 segundos, sendo devido ainda adicional de 20%, em razão da obrigação constitucional de pagamento maior, na forma do artigo 7º, inciso 9 da Constituição. Quanto ao assunto, há a Convenção número 171 da OIT, ratificada pelo Brasil, promulgada pelo Decreto Legislativo 270 de 2002 e promulgada pelo Decreto Presidencial 5005 de 2004. Tal tratamento especial se dá em razão de seu labor noturno mais prejudicial à saúde do trabalhador, auxiliando a cumprir com suas responsabilidades familiares e sociais, proporcionando as mesmas possibilidades de melhoria na sua carreira e compensá-los de forma adequada, nos exatos termos do artigo 3º da Convenção 171 da OIT, tendo merecido atenção especial do Constituinte originário e legislador ordinário. O referido tratamento é idêntico ao trabalhador doméstico no artigo 14 da Lei Complementar 105 de 2015. Ocorre que há divergências, ocorre que há situações diversas, especiais sobre o trabalho noturno, portuário, e aqui é que é importantíssimo, labor entre 19 horas e 7 horas, não havendo hora ficta, ou seja, a hora é contada como 60 minutos,
com adicional de 20%. Aplicação da regra geral da CLT, por não haver dispositivo específico em razão do artigo 7º, 34 da Constituição. Engenheiro, labor, das 22 às 5. É o mesmo horário normal, havendo hora fixa, mas com adicional de 25%. Rural, labor, entre 20... Tu tá certa, Maria, continua havendo na lei do rural, não foi mudada. Rural, labor, entre 24 na pecuária e 21 às 5 na lavoura, com adicional de 25%, mas não havendo hora fictícia. Advogado, labor entre 20 e 5, com adicional de 25%, não havendo hora fixa. E, por fim, aeronauta, em duas situações, sendo a labor entre 20 e 5, ou o período do transporte do voo realizado entre as 18 horas de um dia e as 6 horas do dia seguinte, considerado o fuso horário oficial da base contratual do tripulante. Ou B, caso de voo noturno, sendo aquele executado entre as 21 horas, tempo universal coordenado de um dia, e as 9 horas, tempo universal coordenado do dia seguinte, aplica-se o adicional de 20%, utilização da CLT, na forma do artigo 59, caput da Lei 13.475 de 2017, havendo hora fictícia de 52 minutos e 30 segundos.